A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas relacionados às ciências especializadas e às ciências combinadas. E a primeira pergunta, feita ao Chico e ao Emmanuel, foi a seguinte: os espíritos se preocupam com a botânica? Responde Emmanuel através de Chico Xavier. Na botânica encontrais as mesmas incógnitas dos princípios apenas explicáveis pelos fatores transcendentes, o que prova a atenção do plano espiritual para o chamado reino dos vegetais. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, através da assistência de seus mensageiros, desde os pródomos da organização planetária. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina, e em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas. Amai as árvores e tende cuidado com o campo onde florescem as bênçãos do céu. E a zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Sem dúvida, responde Emmanuel. Também a zoologia merece o zelo da esfera invisível, mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão por que responderão perante as leis divinas pelo que fizerem em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. E como interpretar nosso parentesco com os animais? Consideramos que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos, no escoar dos milênios, a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza invisível e visível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem, razão, o anjo, divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Responde Emmanuel através do mineiro do século. Indiretamente, as criaturas humanas têm recebido, em todas as épocas,
à cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos com igual convergência para a sabedoria integral no plano infinito. A história como a conheceis não é uma estatística dos acontecimentos do planeta através das palavras? Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. E nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? Responde Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier. A descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se então o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo coberto de virtudes e glórias e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do planeta, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo na qualidade de heróis sem que o sejam? Responde Emmanuel através de Chico Xavier. As exéquias solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói volta ao planeta com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia, ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinecuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão além-túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na Terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras aos espíritos confiantes dos pósteros. Se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? Responde Emmanuel através do Chico. A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a vida espiritual.
Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos, invocando seu socorro, muitas vezes, sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na terra, a fim de esquecerem os ruidosos nocivos nas falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.